né? Ostentava ali anéis, andava com joias penduradas, mas principalmente a questão do anel, né? Que também era um símbolo, acho que medieval, onde os duques obrigavam os seus vassalos a beijar o anel, as pessoas ligadas ao clero também, né? E principalmente ele trazia essa questão da feminilidade, assim, da vaidade, né? Essa questão da vaidade, né? Esse traço de vaidade, ele realçava, assim, o lado, digamos assim, viril de Lampião. Então ele usava dessa manutenção desses símbolos, né? Ele parecia um cara ser vaidoso, mas esse lado vaidoso era apenas para dar vazão e sustentação para esse lado que ele mostrava, que era o lado do macho alfa, do homem viril, que mata pela honra, que desce a porrada. Mas isso tudo é de forma inconsciente. Senta a bala, né? Isso não é sim, deliberado. Isso não é deliberado. De forma inconsciente. De forma inconsciente, sim. Consciente e inconsciente, né? Ele sabia que aquilo despertava alguma coisa a um nível mais profundo nas pessoas que o viam, né? No ambiente de extrema pobreza, chega o cara lá todo ostentando ouro, um anel em cada mão, né? Então era uma figura, assim, imponente. Era uma coisa também de você meio que chamar atenção, né? Sim, o narcisismo, né? Porque assim, mas na questão do que era mesmo a figura do cangaceiro, porque ele tem essa visão dúbia, né? Ele é o vilão pra elite e pro povão ele é quase um herói, né? Sim. Então, tipo, o moleque cresce com referência, porra, né? Olha o chapéu do Lampião, né, cara? Olha os adereços. Mas é que eu acho aquela coisa ligada à memória, né? É que eu acho que essa dualidade do cangaceiro com relação a se ele é herói ou bandido, eu acho que é uma das coisas mais interessantes que tem. Porque, ao mesmo tempo que, realmente, ele enfrenta o poder dos coronéis, ele desafia os poderosos e tudo mais, mas ele também, né, nas ocupações de cidades tinha a questão do defloramento das mulheres, né, defloramento de vir, né, que são atos de violência clara e deliberada, orientados... E demonstração dessa virilidade. Sim, e orientados sobre essa população, mas em contrapartida, o cangaço durou, e isso que vale a pena mencionar, e até aqui seria interessante até traçar um paralelo com guerrilha, né? Por exemplo, a Revolução Cubana, ela triunfou porque os revolucionários eles tinham apoio popular, né? O meio campesino ali abastecia a guerrilha e passava pano, vamos usar um termo moderno aqui. Na Bolívia, quando o Che Guevara chega lá com a sua guerrilha, não dá certo, porque ele não tem o mesmo apoio popular e o suporte, etc e tal. Enquanto o cangaço teve apoio popular, rolou. A partir do momento que a população começa a promover um certo boicote, porque quem fornecia comida pro cangaço? Quem que fornecia comida? Da onde que vinham os provimentos, a alimentação? Porque os caras do cangaço não tinha rebanho, não tinha plantação, não produziam, né, bens de subsistência. Então esses bens eles vinham da solidariedade ali dos camponeses com relação ao próprio cangaço. A partir do momento que começa a rolar um certo boicote e a população começa a colaborar mais com o Estado do que colaborar com esse poder paramilitar, né, que seria o cangaço, aí você vai tendo um declínio do cangaço, porque a balança inverteu no sentido do Estado, no caso. Isso entra até na forma com que o Estado, se a gente pega o final da década de 20, começo da década de 30, né, pensando já no Vargas assumindo, o quanto o Estado acaba se projetando mais para o Nordeste, né, comparado com o que a gente tinha na República Oligárquica. E tem um outro ponto também, que é a questão do cangaço, né? O movimento do cangaço, ele é tão complexo, tão dúbio, que a gente tem cangaceiros, por exemplo, prestando serviço para coronel, por exemplo, né? Tipo, acaba tendo essas nuances, assim, né? Tipo, esses tons de cinza que vão além do simples bom, vilão, mau, ladrão, Robin Hood, esses conceitos que a gente acaba pensando, né? Mas... Acho que também tem aquela questão do nacionalismo do Vargas ajuda também, né? Colabora com
com o fim do cangaço, de certa maneira, né, cara? E ainda mais com o jeito que acaba o cangaço, né? Com a morte do Lampião, com a cabeça do cara exposta em praça pública, uma parada bem para servir de exemplo, né? Sim. Mas esse sofrimento, ele é necessário para essa consagração dessas figuras como heróis. É como se o herói ele vibrasse com o sofrimento, sabe? Pois assim, ele mostra, por exemplo, de que ele sangra, assim como nós, seres humanos, né? Mas ele não morre. Mesmo que o Vargas tenha decepado a cabeça de Lampião e de seu bando, né? A história, ela se propaga, os relatos e a forma como esse passado é apropriado pelo presente também nos diz muito sobre a maneira como nós vivemos e diz principalmente sobre quem nós somos. E de certa maneira também você até acaba gerando uma baita propaganda, né? Porque, pô, por que o cara foi arrancado a cabeça? O que esse cara fez? Né? Instiga a galera a querer saber também um pouco mais sobre a personalidade e tal, né? Do cara, assim. É como vira se uma curiosa, né? É como se esse ferimento, né, esse sofrimento passado na morte, ali, a decapitação, fosse uma verificação, uma autentificação de todo o passado que ele já tinha feito. É ali que se finda essa figura como... se consagra, né, o ápice dessa figura como herói ou bandido. Aí depender de como, né, as perguntas do presente vão orientar essa busca ao passado. Aquela parada, né? A história, o passado sempre tá mudando, né? Então, conforme a gente vai tendo novas interpretações, né? Outros meios de entendimento, vai mudando também essas figuras, né? Então, assim, acaba sendo... Pra cultura local, nordestina ali, principalmente, o cangaço é um centro cultural além do cangaço em si, né, cara? A música é muito presente, né? A questão por exemplo, você tem bandas mais atuais que tentam resgatar isso, né? Chico Science, Nação Zumbi, por exemplo, né? Não são tão atuais assim, né? Infelizmente, não mais. Só Nação Zumbi, né? Mas que tenta trazer isso de volta, né, cara? Também mostrar o outro lado da cultura popular também. Porque assim, quando a gente analisa essas paradas também, não existe vilão, não existe os vilões e mocinhos, né? Não existe o cara bom, o cara ruim, né? Na história, assim, existem pessoas com as suas histórias e tudo gera o que gerou por causa de... Existe uma explicação, existe uma situação para aquilo, né? Sim. E interessante que o cangaço de outra figura, né? Que a gente pode explorar aí, que tem essa mudança dentro do período do cangaço, é a própria figura da mulher, né? A mulher cangaceira, o cangaço representava uma coisa diferente para a mulher, né? Principalmente a mulher que acabava entrando pro cangaço. Acabava representando essa ideia de aventura, de romantismo, uma vez que a vida tradicional ali, né, da dona de casa, não agradava algumas mulheres ali daquele período. É interessante também de observar nas fontes, né, como os jornais retratavam essas figuras, né, principalmente retratando elas como um objeto para satisfação desses impulsos sexuais e serem utilizadas nos crimes que os homens realizavam. Né? A relação também com a maternidade no cangaço era bem interessante, abandonando essa questão tradicional, né? A mãe cangaceira, ela é vista até como uma mãe heroína, porque como é insustentável aquela vida para uma criança, ela acaba abandonando os filhos a cuidado de outras pessoas para que aquela criança tenha vida, possa ter a oportunidade de viver, não aquela vida de aventuras, crime e correria que a mãe enfrenta com o bando, né? Tem até uma relação, acho que um dos relatos sobre um dos filhos de Lampião, Maria Bonita, de que a criança estava chorando, ele foi lá e falou, mata essa criança.
Ela pegou e xingou ele, passou a mão num pote de água, de barro, e bateu na cabeça dele. Acabou quebrando a parada na cabeça do Virgulino, Lampião. E nisso o próprio bando cagou da risada, né? Chorou da risada ali, vendo essa cena. Então já mostra aí a maneira de como que vai se configurar essa questão da mulher dentro dos grupos cangaceiros. No imaginário também do faroeste lá já estadunidense tem um pouco disso também, né? O cowboy também ele é visto com essa imagem dupla, assim, né, cara? Ele assalta os bancos lá, os trens e tal, tudo, mas o cara, na verdade, ele é o cara que tá tentando resistir ao progresso, de certa maneira. Também, às vezes, trabalha como como que eu posso dizer assim, um vigia de um lugar. Tem um pouco do espírito de Robin Hood, às vezes, né? Essa parada de... É quase um Ranger. Se fosse pro RPG, né? Você teria essa figura do Ranger mesmo, né? Então você tem essa parada de você tentar... a questão da sobrevivência aí também, de tentar humanizar, de certa maneira, esses personagens da história também, né? E, cara, isso aí evidenciava o maior problema social do Brasil, né, meu? O Brasil como república, se dizendo Estado moderno, então, né, com o perfil, tentando trazer aquela propaganda do Brasil, do novo Brasil, de reconstruir a história também do Brasil, né? Teve muito disso na República também. E aí quando você via os interiores do país, o que mais evidenciava era o descaso social total, né? Então, ao mesmo tempo, tudo isso, será que isso aconteceria, né? Se a gente não tivesse tantos problemas também, né? A gente às vezes fica procurando, tipo assim, não, os caras estão lutando contra a exploração, contra os problemas sociais ali e tal, mas também os caras matavam a gente, não sei o quê. Cara, os caras são seres humanos, né? Parece que você tem que sempre estar a gente sempre busca o yin e yang, assim, na história, né, cara? E, na verdade, não é assim, né? Todos são seres humanos, assim, né? Bom, demos por encerrado hoje. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que a gente não pode terminar esse episódio sem falar um pouquinho do episódio mais, talvez, mitológico aí do cangaço, né? Então, por favor. Não, vamos falar um pouco aí sobre o episódio da invasão que não aconteceu, né? Mas seria a invasão de Juazeiro pela Coluna Prestes, quando quando o padre Cícero convoca os cangaceiros de Lampião para defender a cidade da Coluna Prestes. E o mais interessante é que ele foi atendido, né? O Lampião envia né, ganha a arma do governo. Isso acaba até no imaginário popular, que Lampião mandou homens para defender Juazeiro da Coluna Prestes. Então, assim, para contextualizar o ouvinte, né, a Coluna Prestes era um destacamento militar comandada por Luiz Carlos Prestes e por Miguel Costa, que percorreu o interior do Brasil, fez parte do movimento coronelista, né? Até então, não sei dizer com clareza se o Prestes já era um comunista, né? Acredito que ainda não. Acho que é na volta, né? Porque na volta eles passam pela Bolívia. Não, na saída, no fim da coluna, Ele vai pra Bolívia, quando ele volta... Então ele ainda não era um comunista, mas ele era um revolucionário, né? Ele era um tenentista naquele momento, né? Tipo... Um subversivo ali e tal. Contrário à ordem vigente, né? E quem que era o Padre Cícero? O Padre Cícero era um político, né? Prefeito de Juazeiro, conservador, né? Uma figura pautada aí por um forte conservadorismo e um certo messianismo até, né? E seriam essas duas figuras aí que iam ter um embate. Quase santo. Oi? O cara é quase santo. Exatamente. O cara é quase santo, entendeu? Tem uma estatona gigante dele lá. Velho. Exatamente, e que Lampião ficou do lado dele. E eu acho que tem um amigo que ele foi visitar a região Nordeste e ele falou que tem um ônibus que você pega, assim, pra ir pra cidades do interior, né? Do sertão seria.
E aí ele foi advertido já pelo guia do ônibus, assim, ele falou, olha, aqui é bom você tomar